com as roupas que a gente temos aqui do Ministério da Juventude da PIB. E, gente, queria convidar aqui, chamar o nosso preletor de hoje, pastor, ainda não pastor, mas pela fé já estou falando aqui, é profeta, né? Em nome de Jesus, Nick Moretti, que está aqui conosco, da Dunamis, também do Descende, né? É um privilégio ter ele junto conosco aqui. Ele está desde quinta-feira à noite aqui na igreja, mas diz que ele ainda aguenta a gente um pouco mais, né? Quer ficar mais? A gente dá um jeito, não tem problema. Amém. Amém? Recebo. Né? Ele veio para nos ajudar como igreja na parte de comunicação, já desde sexta-feira cedo, já com o pessoal, hoje de manhã também. Ontem à noite esteve com a gente ali no Pulse, com a galera do Next. Quem estava lá ontem lá, gente? Aí, ó. Deixa eu ver, ó. Aí, ó. A galera também. E hoje a gente pôde convidar aí, teve o privilégio para ele estar conosco, pregando os cultos aqui. Mas eu queria que você estendesse a tua mão para ele aqui hoje, para a gente orar por ele, pela vida dele, pela família, ministério, que Deus o levante com uma voz ainda mais profunda e que chegue ainda mais longe nessa nação e fora também, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer pela vida do Nick, pela disposição, Deus, do teu servo de estar aqui conosco nesses dias, anunciando a palavra, nos ensinando, capacitando, treinando. Obrigado, Deus, porque a gente vê um desprendimento no seu coração, essa visão de reino que é algo maravilhoso. Mas eu quero pedir, Deus, o abençoa. Abençoa ele, a sua esposa, a sua família, o seu ministério. Deus, que ele possa viver anos ainda maiores e ainda melhores no ministério do que ele já viveu no passado. Deus, onde nós já chegamos não é suficiente e queremos pedir, Senhor, derrama de algo ainda mais profundo, de algo novo e mais sobrenatural sobre a Zion de São Paulo, sobre a Zion por todos os lugares dessa igreja maravilhosa, dos ministérios, sobre o ministério de adolescentes que ele lidera, que ele possa ver coisas ainda maiores acontecendo naquele lugar, Pai. E ele possa ter certeza que nós aqui como igreja estamos intercedendo por ele, pela igreja dele, e que essa igreja possa crescer, avançar cada vez mais, possa abençoar cada vez mais pessoas. Usa-o, Deus, agora poderosamente no nosso meio. Nós te damos liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações e que o Senhor venha a tapar, Deus, cada um dos vasos quebrados aqui e reformar cada um deles em nome de Jesus. Que saímos daqui hoje restaurados pelo Senhor, Pai, para vivermos aquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Glórias a Deus. A presença do Senhor é tão real aqui, né? Prazer, eu sou o Nick. Se você não me conhece, eu continuo sendo o Nick. Eu tenho o enorme prazer de liderar a comunicação e o marketing do movimento Dunamis, da Zion Church, através da Big Wave, que é uma agência, debaixo da liderança do pastor Teófilo, da pastora Júnia Hayashi, do lado da minha esposa cheirosa, linda, cheia do Espírito Santo, Bruna. A gente lidera o Flow, não o Flow daqui. O nosso grupo de adolescentes também chama Flow. A gente lidera a galera de 15, 16 e 17. Quem aqui tem 15 a 17 anos, levanta a mão. Isso. A faixa etária da delinquência juvenil. A gente tem o prazer de reabilitá-los socialmente e enchê-los do Espírito Santo com poder. Quem quer amar Jesus essa noite aqui? Eu quero agradecer ao pastor Zubi, pastor Michel, todo mundo, pelo privilégio de estar aqui. E essa noite eu senti do Senhor da gente repousar num texto. Um texto em Levítico. Eu sei que a gente está num momento devocional, de jejum. Mas enquanto eu estava orando, eu acredito que é praticamente um alinhamento direto do Senhor, um alinhamento profético do Senhor. Porque eu estava orando falando assim: Senhor, conserta as nossas vasilhas. E enquanto eu estou ali no meu cantinho orando, foi no mesmo momento que o pastor Zup falou assim: o Senhor precisa consertar aquilo que está vazando. Eu acredito que essa noite é uma noite de devoção. Eu quero que você abra Levítico no capítulo 6, verso de número 9. Nós vamos ler as escrituras e o texto, e depois a gente vai meditar sobre ele. Levíticos capítulo 6, verso de número 9. Quem achou, fala achei.
Quem não achou, fala misericórdia. Tudo bem, o Senhor vai te ajudar. Quem não procurou, pede perdão. Isso, vai, não peques mais. Olha, abre a Bíblia. Se alguém perto de você não abriu a Bíblia, agrida ela em amor. Isso é amor, é correção. Levítico capítulo 6, verso de número 9 diz: dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. O holocausto deverá ficar queimando por toda a noite até de manhã, sobre as brasas do altar, onde o fogo deverá ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Verso 11: depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro. O fogo deve ser mantido aceso no altar, não deverá ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Verso 13: o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amém? Se você puder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Jesus, o seu sacrifício e o seu sangue nos cobrem. Você é o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, pois tudo foi pago pelo seu sangue. Espírito Santo, essa noite nos conduza para estar diante do altar do Senhor. Nos dê uma devoção santa essa noite. Senhor, renova as lágrimas nos nossos olhos, renova a paixão no nosso coração. Nos permita ter um coração queimando, um fogo que não pode ser apagado. Tira de nós essa noite a apatia, a frieza e a dureza, quebrando o nosso orgulho, Senhor. O nosso orgulho que se apresenta perante do Senhor, achando que o Senhor não é digno de tocar nas nossas emoções. Ai de nós, miseráveis pecadores. Senhor, nos permita ter uma devoção limpa e pura, sem velhas cinzas. Nós nos apresentamos essa noite como sacrifício vivo. Espírito Santo, abre o nosso coração para receber essa palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu acho que esse é o texto que me moveu por boa parte da minha juventude e adolescência. Levíticos no capítulo 6 foi um daqueles textos que o Espírito Santo ele faz saltar sobre os seus olhos. Eu não sei se já teve a experiência de estar lendo a Bíblia e parece que o marca-texto do Espírito Santo ele aparece ali, e aquilo ali não é só um texto que você leu, mas aquilo ali entra como uma espada, aquilo ali vira uma verdade e o Espírito começa a te perseguir com aquilo. Eu acredito que nós não somos chamados a ler uma letra morta, mas há um texto que é vivificado pelo Espírito, e quando o Espírito vivifica o texto, existe uma marca e um selo que é colocado no nosso coração. A palavra vai chamar isso de circuncisão do coração. A circuncisão ela acontece porque você não foi marcado apenas de maneira emocional, mas a circuncisão ela era uma marca física sobre o povo de Deus, uma marca que nunca poderia ser removida e que indicava a qual grupo, família e nação você pertencia. Na nova aliança nós somos circuncidados pelo coração, não porque as pessoas veem uma marca física em nós, mas é porque quando elas nos conhecem, mesmo que elas não consigam dizer o que, tem uma marca que não pode ser confundida. E eu acredito que o Senhor ele vai nos marcando e nos selando. E eu oro para que essa noite o nosso coração seja circuncidado, uma marca que não pode ser removida, e a partir do momento que ela é colocada, ela sempre vai ser identificada. E esse texto foi um texto que marcou a minha juventude. Talvez alguns de nós já tenhamos experimentado a sensação de você vir para uma grande conferência, um grande evento, você ser avivado pelo Senhor.
você ser incendiado pelo Senhor. E esse fogo, essa paixão durar até o domingo, durar até a segunda, durar até a terça-feira, mas quando chega a quinta não sobrou nada. Porque por mais que você seja incendiado, existe um ato de devoção de continuar queimando. Talvez quando nós lemos as parábolas de Jesus, nós já ouvimos muitas vezes uma das mais famosas, que é Mateus 25, na qual existe a parábola das virgens, na qual retrata mulheres que com suas lamparinas acesas esperam um noivo, algumas imprudentes, outras imprudentes. As prudentes levam óleo extra, as imprudentes apagam. Mas o setup da parábola é muito importante. Ela é explicada onde todos estão com a lamparina acesa, mas existe um zelo santo, existe uma obsessão santa, existe um certo lugar no qual o Espírito move o nosso coração, no qual você não aceita a possibilidade de apagar. Meus irmãos, eu não estou falando de disciplina espiritual, eu estou falando de uma devoção, que ela é racional, mas ela também desce para o Espírito. Eu estou falando daqueles que se mantêm queimando. Talvez você venha para um culto do ONU, o Zubi prega, ele coloca 100 quilos de madeira na sua fogueira, e você vira o tocha humana do Quarteto Fantástico. Você chega na segunda-feira dando rajada de aleluia. Não tanto, né? Vocês são batistas, mas eu sou pentecostal, então eu dou rajada de glória. E diz, obrigado, é isso que eu estava esperando. Amém, coração do K-pop. Gente, eu sou pentecostal selvagem. Se você ficar quieto, eu acho que você está em depressão. Mas você vai me ajudando. Isso, sua levantada de mão me ajudou. Isso, pelo menos uma levantada de mão. Obrigado. Não fica constrangido, eu estou vendo tudo. Você quis me zoar? Tô de olho em você. E às vezes a gente está tão cheio do Espírito, só que a gente não faz o cálculo. E Jesus nos manda calcular o preço de subir a torre. Você quer queimar 100 quilos de madeira, na próxima manhã você vai ter que apresentar no altar 100 quilos de madeira. Não é difícil queimar, meu irmão, difícil é continuar queimando. E por isso que o texto de Levítico, ele é um texto chave, porque para mim esse é um manual do Velho Testamento, das disciplinas que nós temos com o nosso coração. E eu quero passar por Levítico capítulo 6, verso por verso, em cada um dos passos do sacerdote. Mas antes da gente olhar para isso, esse é um manual para você mexer no altar. Então eu quero te convidar a abrir 1 Coríntios, no capítulo de número 6, verso de número 19. Para aqueles que estavam no culto das 5, eu preguei uma outra mensagem. Eu preguei uma mensagem de 1 Coríntios 9, que é campeões para Cristo. Falei, pastor, eu posso pregar 2 mensagens? Ele me liberou. Então você depois assiste a mensagem do culto das 5. Você que ficou para assistir de novo a mensagem do culto das 5, perdão, vou pregar outra. Mas 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19 diz: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e não pertenceis a vós. Uma das noções que Paulo configura para Corinto é que nós agora somos esse templo também. Nós somos esse lugar que recebe do Senhor. E se nós recebemos do Senhor, nós temos um altar também dentro do nosso coração. E as mesmas disciplinas que se cabiam a Levítico, elas se cabem na manutenção desse altar que existe no nosso coração. Talvez esse altar do seu coração, ele esteja ocupado com idolatria. Nick, eu não sou um idólatra. Claro que é um idólatra. Quais são as coisas que nos deixam ansiosos? Quais são as coisas que nos preocupam? Quais são as coisas que arrancam lágrimas dos nossos olhos? Meu irmão, se você chora pelo seu time de futebol e não chora no culto, eu te garanto que você é um idólatra. Porque você é racional demais. Olha o meu culto racional. Como eu sou racional. Mas na hora de torcer pro Mengão, para alguns pastores que torcem pro Vasco, que já é martírio e dor, você já é crente, aí você escolhe sofrer mais do que o sofrimento de Cristo. Isso é uma loucura.
Para os palmeirenses, muita dor também, muita. Uma dor mundial. Mas meu irmão, no jogo você vibra, você grita, você chora. Tem gente que quebra a televisão, mas você não consegue pular no louvor. E sabe o que é pior? Você pula no louvor porque você é um escravo da opinião dos outros. Você tem medinho da pessoa do seu lado achar, ai, você tem vergonha, pelo amor de Deus. Meu irmão, o homem que dançou na Bíblia na presença de Deus ficou nu. Não fique. Isso não é um convite. Mas meu irmão, às vezes eu vejo alguns que estão no louvor e o cara fica assim, ó. Termina a música e ele faz assim, ó. Falo, cara, eu não sei o que passa na sua cabeça, mas é um pouco preocupante. Será que a gente reconhece que nós estamos perante o Senhor dos Senhores? Será que não nos falta o temor de morrer no Santo dos Santos? Uma das coisas mais fortes que eu ouvi esse ano foi um pastor que eu admiro muito falando assim: o simples fato de nós estarmos louvando na presença de Deus agora e não termos morrido é um escândalo da graça. O simples fato de nós entrarmos agora na presença de um Deus santo, de joelho, no santo, santíssimo, top, santíssimo lugar, e não sermos fulminados pela ira de Deus, porque quando o Pai olhou para nós, Ele não viu um pecador, Ele viu Cristo Jesus, o seu Filho. E agora eu não sou mais alvo da ira, eu sou alvo do amor. O fato de eu poder entrar na presença manifesta de Deus e não ser consumido já deveria ser o suficiente de tirar o ar do meu pulmão e lágrimas dos meus olhos. E se esse altar do coração não está queimando, a pergunta, ele está queimando o quê? Eu posso ser radical, você me permite, sim ou não? Você promete que não vai se ofender? Fala sim mais alto. Pronto, agora você se comprometeu. Se você se ofender, você mentiu e é pecado. Meus irmãos, será que alguns de nós não estamos sendo levianos com a maneira que nós tratamos o culto? Será que nós não precisamos de um nível mais profundo de arrependimento na maneira que nós olhamos uns para os outros, na maneira que nós falamos uns com os outros? Meu irmão, tem alguns que precisam ter um Instagram santificado. Alguém precisa ungir seu Instagram, porque quando eu abro ele, o seu Instagram de uma Kardashian é igual. Meu irmão, tirar foto do exorcista é pecado. O corpo tá para um lado e a cabeça também. Isso é perigoso, irmão. Torcicolo. Tem uns irmãos que eu acho que eles vão para academia só para tirar foto. E não é que é uma foto tipo, o de hoje tá pago. Você sabe, irmão, é aquela. Meu irmão, a gente tá vendo você usar PP para vir para a igreja, para ficar apertadinha. A gente sabe quando a gente posta aquela foto que a intenção não foi glorificar Jesus, foi seduzir alguém. Não vem falar que sua foto de carão é para glorificar Jesus, vai com calma. Será que nós somos radicais com aquilo que está no altar do nosso coração? Ou será que a gente está preocupado demais que alguém olhe para o boot que a gente veste, para a bolsa que a gente tem? Meu irmão, tem gente que não tem reserva de emergência, mas tem tênis colorido. Não tem um tutuzinho guardado, mas tem uma make da Dior. E a gente olha e fala, não, nosso altar está limpo. Meu irmão, nosso altar está sujo. É que o crivo ficou baixo. Falta subir o crivo da maneira que nós falamos, olhamos, as coisas que nós fazemos. Nos falta um lugar de arrependimento e santidade mais radical. Nos falta mais desespero às vezes pela presença de Deus.
E nesse mesmo entendimento, o verso ele vai falar: o Senhor convocou Moisés e orientou dizendo: ordenarão seus filhos o seguinte, essa é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nele se manterá aceso o fogo. A instrução não é apenas para que haja uma manutenção do altar, mas uma manutenção do altar diária. E eu não sei você, mas é impressionante como o Senhor ele ensina ritmos para o povo de Israel, pois ritmos são algo do Senhor. E a ideia aqui não é apenas que eu tenho um altar, mas que eu tenho um altar que precisa de manutenção todo dia. E às vezes a gente olha para a nossa vida devocional e trata ela como um checklist na nossa tabela de produtividade. Li minha Bíblia, orei, fiz meu pilates, tomei creatina. Glória a Deus que você é produtivo. Mas quando nós olhamos para a ensinância que acontece com o povo de Israel, o Senhor ensina eles a pegarem o maná todos os dias. Êxodo capítulo 16, verso de número 4. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e o colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. Hoje o Senhor não está provando a gente, mas eu tenho a oportunidade de eu provar do Senhor. A lógica do Antigo Testamento é que eu não estou mais debaixo de uma tentativa de ser aprovado, mas pela graça eu tenho o privilégio de ter comunhão com meu Pai. Eu não alimento de um pão físico, eu me alimento do pão da vida. Só que alguns de nós, não entendendo isso, a gente não aparece de manhã para colher o pão. Meu irmão, é muito perigoso as coisas que a gente ora, as orações que a gente faz, sendo que nem a palavra nós conseguimos ser fiéis. Tem alguém aqui comigo? Boa, galerinha da mãozinha, eu gostei de vocês. Top. Isso é bem pentecostal. O pregador está falando, você está assim, ó. Uau. E parte do processo do altar é a fidelidade. Nós somos uma geração muito proativa, mas pouco fiel. Nós somos uma geração que tem muitos projetos, muita energia, mas nos falta fidelidade. Meu irmão, tem gente que serve 2 anos na mesma área e fala: sabe, cansei, eu tô tired, sabe, fadiguei, eu tô esperando o novo de Deus, sabe. Eu sou paulista, você não percebeu? Esses são os meus aconselhamentos pastorais, eles são assim. Mano, eu tô, tão burnout, Nossa. Aí você fala assim: claro, mas o que você faz, varão? Chego 1 hora antes na igreja pro apoio. Mano, que sacrifício, Meus irmãos, nós não conseguimos ser fiéis com algo por 3 anos. A gente não consegue nem ser fiel com a nossa nota da faculdade. Deus me envia para as nações. Glória a Deus. Mas a gente não consegue ser fiel com o pequeno grupo em casa. Pastor, eu tenho liberdade de rasgar, né? Então tá bom. Meu irmão, 2026, faz a conta de 2025. Quem você levou para Jesus? Não só levar para Jesus, mas conduziu as águas do batismo. E se você está aqui há mais de 3 anos e sua resposta é ninguém, eu te pergunto honestamente: que raio você está fazendo aqui? Meu irmão, a missão de Jesus não é ir de cumprir a escala do louvor, é grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que vos tem ensinado. Se você é cristão há mais de 3 anos já, você já entendeu o que você está fazendo. Eu espero muito. Você não levou ninguém para Jesus, você está fazendo o quê? Isso aqui virou seu clube social? Vai para casa. Você que acabou de chegar, a gente ama você, Fica aqui. Meu irmão, você já conhece a Jesus,
Você já entendeu o que ele está fazendo? Você está fazendo que hora extra? É melhor o Senhor te recolher, vai logo para o céu. Você não quer trabalhar. O Senhor não chegou e falou: ide por todo mundo, pegando Porsche, Ferrari, casa duplex, tendo muito filho que usa roupinha de bebê colorida bonita. Não. Legal que você é trabalhador, legal que você está orando pela sua família, mas faça o trabalho mínimo que Deus te chamou. Senão a gente começa a virar uma juventude evangélica confusa. A gente vira uma juventude que acha que a nossa comoção está ligado ao nosso senso de compromisso com a missão de verdade. Meu irmão, se o seu saldo de 2025 é 0, por favor, ore em arrependimento e vá fazer alguma coisa. Você não está aqui para ocupar o salão, você está aqui para apresentar Jesus e dar a oportunidade dessa pessoa ser convencida. Você não convence, quem convence é o Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Após ser convencida, ela é conduzida às águas do batismo, na qual ela desce, morre com Cristo, renasce com Cristo, nova criatura, confessando com a boca Jesus. E aí você faz a terceira parte da grande comissão, ensinando-os a guardar aquilo que vos tem ensinado. Ela aprende a palavra, ela é renovada na mente, ela se torna um discípulo, e ela volta e faz a mesma coisa que você fez com ela. Não é tão difícil. É tão louco que tem um livro de um cara chamado Discipulado. O nome dele é Keith Phillips. O livro, ele tem uma tabelinha que mostra como a gente conseguiria evangelizar o Brasil inteiro em 12 anos, partindo de um grupo de 100 pessoas. Se 100 pessoas hoje começassem a pregar o evangelho, não, é 1000, perdão. 1000 pessoas hoje começassem a pregar o evangelho, e elas fizessem um discípulo, ensinassem esse discípulo, para no ano que vem, ele pregasse o evangelho para alguém, essa pessoa fosse batizada e virasse um discípulo, em 12 anos o Brasil inteiro seria evangelizado. É muito fácil ficar orando, ai Deus, muda o país. Meu irmão, falta uma convicção, e a convicção ela só pode ser gerada com fidelidade. E a nossa fidelidade ela tem que ser movida por um compromisso radical. E o compromisso radical é o sacerdote que se apresenta todos os dias. E Levítico divide isso em 4 passos. Eu quero que você abra Levíticos capítulo 6 e preste atenção no verso 10. Você pode deixar ele aberto aí na sua Bíblia. Eu vou passear por outros textos, mas a gente vai manter ele aberto o tempo inteiro. E no verso de número 10 fala: o sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, e levará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. O primeiro passo do sacerdote é que ele vai trocar as vestes. Fala, troca de vestes. Com mais fé, troca de vestes. Na palavra, quando existe uma troca de vestes, existe uma troca de identidade. Em Zacarias capítulo 3, verso 4 fala: então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirem-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, e eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. Nick, o que significa troca de vestes? É o processo de arrependimento e renovação da mente. Nick, o que eu faço quando eu entro no altar? Eu começo a me arrepender. Meu irmão, eu vou falar algo muito sério para você. É perigosíssimo se você passou 1 hora na adoração e você não foi convencido de nenhum pecado durante a adoração. A gente canta Jesus, Jesus, love you, Jesus, come to Brasil. Mas será que enquanto estávamos aqui, o Espírito Santo ele veio e fez assim, ó: aquela conversa que você teve não foi legal. Perdão, Senhor. Essa postura que você está tendo nessa situação, ela não vem do meu coração. Essa forma que você está olhando para essa pessoa, a palavra fala em Mateus capítulo 5, que aquele que cobiça a mulher, mesmo que em seu pensamento já é adúltero. Perdão, Senhor. Ó, essa conversa que você está tendo com essa pessoa, eu sei que você está chamando ela para ser a sua orante, mas isso aí é do diabo. Queima ela, a conversa, não a pessoa. Importante explicar. Meu irmão, se a gente ficou 1 hora aqui, e perante a presença de um Deus santo,
o nosso pecado não foi exposto, ou você já está pronto e pode pedir a carruagem de Eliseu, ele passa e te pega. Arrebatamento está te esperando. Você chegou lá, parabéns, é incrível. Ou talvez nós estamos num lugar de cauterização. Num lugar de cauterização onde nós sabemos nos arrepender dos pecadões, mas não dos pecadinhos. Uma oração que eu tenho feito muito é para o Senhor tratar o meu caráter em algumas coisas que eu nem sabia que eu tinha, cara. Eu estou sendo muito tratado em alguma forma, em algumas formas que eu pensava. O Espírito Santo começou a me pegar nas últimas 2 semanas. Eu falei assim, cara, nossa, isso está errado. A forma que eu estou lidando com essas situações não é a forma que o Senhor quer, não. A forma que eu estou pensando, a forma que eu estou falando, isso não provém do Senhor. Mas meus irmãos, alguns de nós, a gente está embriagado com os mesmos pecados há 3 anos. Eu posso falar palavras proibidas? Meu irmão, vença logo o pecado da pornografia. Ou você vai fingir que você não está batalhando com isso? O dado do Barna fala que 80% dos cristãos com menos de 25 anos na igreja lutam ativamente contra a pornografia e masturbação. Meu irmão, a gente tem medo de falar a palavra. Qual foi a última vez que você confessou o seu pecado para o seu líder? Confessar? Não, eu vou passar muita vergonha, esse é o seu problema, você é o seu próprio ídolo. Eu posso falar assim? Ô, meu irmão, você sabe qual é o seu problema? É que você se colocou num pedestal tão alto e você criou um personagem que na hora que as pessoas souberem a verdade, ele não existe. Olha, eu amo a Deus. Adoração. Faz o avião. Você conhece a coreografia de Arrocha? Vou dar uma pausa aqui rapidinho. Você sabe? Para você que quer aprender a adorar, tem 4 passos. Segura o bebê. Levanta o bebê. Apresenta o bebê. Desiste do bebê e faz o avião. Se você juntar os 4, é uma coreografia do show da Joelma. Aqui, ó. Ai, não sei o que fazer na adoração. Problema resolvido. Manda bala. E aí você entra na adoração. Você segura o bebê, você levanta o bebê, você apresenta o bebê, faz o avião. Você faz tudo. Mas sabe o que falta? Falta a ira santa em você. Falta você chegar no culto e falar assim: hoje chega. É você ter coragem no final desse culto de quebrar esse seu orgulho e falar com o seu líder: ó, eu tô afundado em pornografia tem mais de 1 ano, mas eu sou covarde demais para te falar. Você é homem de verdade? Então vai. E se você é homem, meu irmão? Não é usar minoxidil para preencher a barba, não. Os caras riram com vontade agora. E eu não separo isso só para os homens, não, é para as meninas também. Isso aqui é um culto de jovens, então eu estou tomando liberdade para rasgar. Meu irmão, se apresenta no altar com arrependimento. Para alguns de vocês, vai liberar perdão para o seu pai. Libera perdão para sua mãe. Nick, você não sabe quão ruim meu pai e minha mãe é. Meu irmão, quão ruim você é. E Jesus ainda te perdoou e está te salvando. O pior de todos os pecadores, de acordo com Paulo, sou eu. E meu irmão, eu falo isso pro seu bem, porque a palavra fala que aquele que não libera perdão não será perdoado. Então se você não consegue liberar perdão pro seu pai, o seu destino é o inferno. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mas urge a gente crescer. Meu irmão, para nós que estamos aqui há 3, 4, 5 anos, que perigoso isso aqui virar o nosso clube de verão. Uau, eu amo culto, mano, uma energia, meu, nossa vibe, sair depois comer hambúrguer, meu. Amo. Mas tá bom, vamos resolver o pecado da ira. Vamos resolver a imoralidade sexual. Para alguns de vocês, pelo amor de Deus, já começa aí a bloquear os contatos. Para os mais novos aí, que você está entre os seus 17 para os seus 22, não é normal você ficar de madrugada trocando mensagem com a pessoa. Isso é defraudação, se arrependa. Meu, que a gente é muito amigo. Meu irmão, amigo é Deus. O resto é colega.
Mas sabe o que falta? Falta violência para combater o pecado. Falta ler o texto onde Jesus fala: se o teu braço te faz pecar, corta. Obrigado pela palma, gostei. Eu me senti amado pela palma. Eu tenho idolatria às palmas. Deus vai me curar durante a pregação. Eu dependo muito delas. Não quero palmas, quero almas. Ah, essa é boa, essa é da... eu usava essa. Eu tinha uma camiseta escrito isso, era massa demais. Desculpa, perdão. O que eu tava falando? Aleluia, não era isso. Cortar o braço, nossa, que forma horrível de voltar pra mensagem. Meu irmão, se você não consegue vencer o pecado da pornografia, incendeia o seu celular. Começa a usar o computador na lan house. Nossa, Nick, isso é radical demais. É isso que está faltando. É a radicalidade de: antes de me apresentar ao Senhor, eu vou trocar as vestes. Eu vou pedir para o Senhor remover o pecado. O Senhor lava a minha mente, me cobre com seu sangue. O Senhor muda o meu caráter, me dá metanoia. Efésios 4:24 fala: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Meu irmão, quer um exemplo de apatia e cauterização? O cristianismo dos outros te incomoda? Vamos ser radical aqui. Já conheceu alguém que é tão crente que ela te irrita? Quem já? Levanta a mão. Eu já. A pessoa é tão crente, você fica assim: caramba, mano, calma, João Batista. Eu tinha um amigo que ele era tão evangélico, mas assim, tão crente, que a gente tá andando na rua assim, mano, conversando. Do nada eu paro de ouvir a voz dele. Eu olho pra trás, ele tá parado assim na rua. Eu olho pra ele e falo assim: que foi? Ele aponta assim. O que foi, mano? Ele: o sinal tá vermelho. Aí eu: como assim? Ele: vou esperar o verde pra atravessar. Aí eu: ai, calma, anjo de luz, vem cá, Miguel. Só que esse menino que a gente zoava era o menino que toda vez que ia começar uma nova campanha na igreja, ele chegava mais cedo para sentar de joelho na última cadeira no culto por orar. Era o primeiro que se disponibilizava para entrar nos serviços noturnos. Era o que mais jejuava. Porque tem um certo nível, meu irmão, de quando... Eu espero que você seja um pouco louco. Eu espero que você seja um pouquinho estranho. Cara, eu amo tanto Jesus que eu começo a ficar meio descompensado. Ótimo. Mas é porque eu estou desesperado para me revestir do novo homem. Senhor, eu sou um homem morto. Eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero ter os pensamentos de Jesus. Eu quero ter as falas de Jesus. Quem quer viver a vida de Jesus? Quem não levantou a mão, se a pessoa não levantou a mão, meu irmão, já coloca a mão na cabeça dela e vai tirando. Fala: faça a fila indiana agora, saia de 10 em 10. Ela não quer ser como Jesus, ela está fazendo o quê? É uma igreja aqui, oi, tudo bem, prazer. Oi. E o segundo passo do sacerdote, verso de número 11, vai falar: depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Fala comigo: levará as cinzas. Sabe por que você tem que tirar a cinza? Para garantir que você não está tentando queimar nas suas experiências antigas. Tem gente, meu irmão, que não queima lenha, queima cinza. Meu, sabe, em 2014 eu tive uma experiência com Deus. Mano, o céu abriu, desceu o anjo do pandeiro, começou. Aí eu vi mais 4 anjos. Mano, foi incrível. Tá bom, e qual foi o anjo que você viu esse ano? Qual foi a salvação radical que você viu esse ano? Qual foi o encontro de arrependimento que você teve, que você ficou chorando, que fez até uma pocinha no chão? Meu irmão, ai de nós que estamos crescendo e estamos contando a experiência dos acampamentos, porque a gente não tem experiência nova para contar. Nossa, no acampamento de 2018 o pai queimava. Nossa, o pai era bom.
bola de fogo, rajada de glória, voador espiritual. Glória a Deus. Mas o que o Senhor está fazendo agora? Quer saber se seu amigo está queimando por Jesus? Chega para ele e fala assim, ó, o que o Senhor está falando com você essa semana? Se a resposta é nada, você não serve um Deus mudo. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 2. Já não servimos mais os ídolos falsos mudos. Você serve um Deus que fala. Ele está sempre falando, é você que não está ouvindo. Vocês estão comigo? Meus irmãos, ai de nós de sermos aqueles que olham os adolescentes do flow, louco no espírito, rodando, desculpa, Batista, pulando, roda devagar, né? É uma rodada Batista assim, ó. É brincadeira, tá? Não se ofende comigo, eu sou legal. Mas a gente vê o adolescente chorando e fala, ai que isso aqui é emoção, é juventude, passa. Tá melhor não crescer. Se é para crescer desse jeito, meu irmão, por que você cresceu? Ai, que na minha época, meu irmão, que na sua época? A sua época é hoje. Nossa, na minha época a gente fazia umas vigílias. Tenha vergonha na sua cara e faça a vigília hoje. A gente não pode virar uma geração que a gente é tão organizado que a gente é pouco faminto. A gente é tão estruturado. Nós somos tão maduros. Meu irmão, que a nossa teologia cresça na medida que o nosso constrangimento cresce. Que a nossa teologia amadureça a ponto de todas as vezes que nós abrirmos as palavras sermos esmagados por Jesus. E remover as cinzas é algo tão forte. Porque Isaías 43 fala, não lembrais das coisas do passado, nem considerem as antigas. Números capítulo 11, verso 4 vai dizer, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos porros e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Meu irmão, ninguém vai entrar na promessa quando tem saudade da cebola do Egito. Que na minha época era melhor, sua época acabou, é um novo tempo de Deus. Nós não podemos ser aqueles que são obcecados em tentar ficar juntando as nossas cinzas. Nós precisamos ser aqueles que estão falando assim, Senhor, eu quero algo novo. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Meu irmão, não existe aposentadoria espiritual. Já fiz demais, você não fez demais. Eu falo especificamente para os jovens que têm entre 25 e 35, porque isso aqui é um mal da nossa idade. Você cresceu na igreja, você acha que você foi muito espiritual, agora você não precisa ser tanto. Meus irmãos, não tem como você ser um sacerdote sem depois de se arrepender, você falar assim, ó, Senhor, o velho passou, eu quero o novo de Deus. Senhor, eu quero os novos encontros, eu quero ver os novos romperes, eu quero ter a revelação nova da sua palavra, eu quero ser constrangido, eu quero conhecer lugares no seu coração que eu ainda não conheci. Às vezes a nossa oração tem que ser, Senhor, nos faça esquecer das cebolas do Egito. Eu quero ter fome por algo novo. Para aqueles que são jovens, eu acho que você já percebeu que para alguns você vive uma inversão. Você cresce na igreja, mas quando você fica mais velho parece que você vira o mais crente. Aí você fica perdido, você fala, eita, eu sou mais crente agora. Meu irmão, não deixe o seu fogo apagar. Porque o terceiro passo do sacerdote, verso de número 12, diz o seguinte, o fogo, pois, sempre arderá,
sobre o altar não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Fala, acenderá lenha. O terceiro passo é colocar lenha na fogueira. Eu falei isso no primeiro culto, eu quero falar isso de novo porque eu quero ser radical. Se você está com menos de 30, meu irmão, você deveria ter uma das suas prioridades do ano, o quanto de jejum você consegue fazer. Eu fui formado na minha adolescência para minha juventude por um pastor que me incentivava a jejuar de 150 a 180 dias no ano. Porque ele, com os seus 60 para 70 anos, jejuava 200. E obviamente ele não chegava para as pessoas e ficava assim: olha, eu estou de jejum. Mas quando eu comecei a me aproximar e eu comecei a frequentar a casa dele, e ele começou a me discipular, ele começou a me ensinar o poder do jejum. Ele falou assim: ó, cara, você quer ter encontro com Deus? Você quer matar a sua carne? Você tem que jejuar. E é engraçado porque todos os grandes homens de Deus que eu conheci, que são homens que lideraram igrejas grandes, que eram líderes de ministérios missionários, homens de oração, todas as vezes que eu perguntava para eles, eles falavam oração e jejum. Qual é o segredo? Leitura da palavra, oração e jejum. Meu irmão, se você está com menos de 25 e até agora você não jejuou de desmaiar, você está fazendo algo errado. Você está aqui qual foi a vez que você jejuou 3, 4, 5 dias na água? E se eu falar de jejuar até desmaiar te ofende, é porque você é muito legalista. Você é muito healthy. Eu sou do bem-estar. Eu tomo meus macros. É que falta desespero em nós. Não um desespero onde eu estou barganhando com Deus. Eu não jejuo para Deus me dar algo. Eu jejuo porque eu quero Deus. Eu jejuo na mentalidade do nazireu que em voto voluntário faz aquilo não porque ganha algo, mas é porque eu estou consumido e apaixonado pelo amor de Deus. Meus irmãos, eu espero que mais pessoas levantem a mão para um jejum de 7 dias essa semana. Eu levantei a mão, vamos jejuar, pastor. Vamos passar fome, é uma delícia passar fome, porque quando a carne passa fome, o espírito está bem alimentado. Eita glória, eu gostei do seu eita glória. Meus irmãos, quer vencer o pecado? Vence a carne. Vence a parmegiana do sábado. Vence o estrogonofe do domingo. Vence o pãozinho na chapa na segunda-feira de manhãzinha, quentinho. Nós não conseguimos nem ficar sem comer, imagina sem pecar. Faz sentido para alguém? Vai jejuar, meu irmão. Esse ano, melhor do que Monjaro. Tem muita gente tomando Ozempic e Monjaro porque você não jejua. Eu posso desabafar real agora? Meu irmão, para mim é loucura que você não conseguiu jejuar até agora, mas no Monjaro você segura a boca. Glória, obrigado. Meu irmão, a gente consegue fazer dieta para academia, mas não consegue fazer leitura bíblica matinal. É loucura. Desculpa. Eu fico irritado. Será que nós conseguimos apresentar a nossa lenha? A palavra vai falar em Gálatas e Efésios, ele vai dar a noção de que nós somos esse sacrifício que se apresenta. Nós somos esse sacrifício que se coloca diante do altar. Nick, o que é apresentar um sacrifício? É você apresentar o seu tempo. Às vezes a lenha que você precisa queimar é que você está tentando encaixar seu devocional na sua rotina e não encaixar sua rotina no seu devocional. Meu irmão, alguns de vocês, você consegue ir para academia, mas não consegue ler a Bíblia. Para de ir na academia. Eu não vou cuidar do meu corpo. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu irmão, seu altar está apagado, está tudo abandonado. Você está cuidando do quê? Essa pegou. Sabe, meu altar, ele é lindo, só que está morto. Todo dia na academia
Mas para quê, meu irmão, se não tem fogo queimando em você? E o quarto passo do sacerdote: logo depois fala, e sobre ele porá ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura pacífica e as ofertas pacíficas. Eu morei na Austrália por 1 ano, e lá eu fui impactado por um estilo de vida que fez eu e a minha esposa nos entristecermos ao longo do tempo. Uma cultura do bem-estar que colocava as pessoas numa posição acima de Deus. Onde eu queria servir na igreja e veio um líder falar assim: ei, você já está servindo num domingo, servir em 2 vai ser perigoso pro seu mental health. Eu olhei pra cara dele e falei assim: mental health o quê, maluco? Sou do Brasil, me dá tijolo, eu quero reboco, deixa eu construir uma parede. Meu irmão, às vezes é um pouco, você tem que começar a questionar se essa cadeira não é confortável demais. Porque não foi você que construiu ela, foi a geração que veio antes de você que pagou para ter isso aqui. É fácil chegar na rua pavimentada com iluminação e sinalização e esquecer que teve alguém que lapidou essa rua. Construir no jejum, na oração e na devoção, olhar para isso aqui e não levar como se nós fôssemos donos. Existe uma necessidade da nossa geração ser menos mole. Meu irmão, tem gente que não consegue ter conversa difícil com o líder. Eu fui pregar numa igreja, uma menina veio falar comigo, ela falou assim: Nick, eu preciso falar com você. Para mim tá muito difícil. O que aconteceu? Sabe, eu cheguei atrasada e o meu líder me deu uma bronca. E ninguém fala assim comigo. Eu olhei pra cara dela e falei assim: como assim ninguém fala assim? Não, é que ele chegou e me deu uma bronca e ele levantou a voz pra mim. Aí eu, tá, e o que você vai fazer? Ela: eu vou sair daqui, porque sabe, eu não vi o amor de Jesus nisso. Eu falei: minha irmã, Jesus virou mesa e deu chicote. É que você criou o Barney, não Cristo na sua cabeça. É que você é tão amarga que você não consegue olhar o seu pecado. E na hora que você erra, todo mundo tem que ter misericórdia de você. Mas quando o seu líder erra, ninguém pode errar com você. Você e Pilatos é a mesma coisa. Você está pronta para julgar, mas você não está nem aí para perdoar alguém. A mina regalou os 2 olhos assim, porque ela achou que eu ia vir no papinho dela, nesse papo da nossa geração que tem uma justiça própria gigante, mas não consegue se humilhar. Eu olhei e falei assim: ó, você está há quanto tempo aqui? Eu estou aqui há 2 anos. Aí eu: jura que o seu líder fez mais coisa negativa do que positiva? O saldo é positivo ou negativo? Ela: positivo. Então vai se arrepender. Você não quer ser liderado por humano, você quer ser liderado pelo ChatGPT. Ó, rimou. Nós queremos pessoas perfeitas porque a gente não consegue olhar nossa imperfeição. A gente quer uma vidinha controlada porque a gente tem justiça própria demais. Meu irmão, às vezes a melhor coisa é você pegar um líder tão chato, tão duro, que ele vai moer o seu caráter. Às vezes você precisa ser liderado por alguém, meu irmão, que você chegou 2 minutos atrasado e ele já está te esperando assim, ó. É bom, deixa o seu caráter ser moído. Deixa o rolo compressor do espírito passar. Ah, mas a pessoa está errada, você também, meu irmão. Mas pelo menos seu caráter vai ficar melhor, ó. Longânimo, paciente, maduro. Mas será que a gente está disposto a ser o sacrifício no altar? Meu irmão, nossa devoção tem que ser ancorada numa dependência. Porque o quarto passo é se colocar no altar todas as manhãs. Falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Meu irmão, qual foi a última vez que a gente jejuou para segunda-feira ir para o trabalho? Vou ser bem radical aqui na minha pergunta. Você acredita que ainda existe salvação para a sua família, para aqueles que não conheceram Jesus, sim ou não? Então por que você parou de pregar para eles? Por que você parou de orar por eles? Por que você parou de jejuar por eles? Será que nós acreditamos mesmo nas coisas que nós dizemos acreditar?
Será que a gente fala, Deus, derrama um avivamento sobre as universidades? Meu irmão, você nem ora pela sua universidade. Qual foi a última vez que a gente se colocou de joelhos e falou assim, ó, Senhor, me usa segunda-feira no trabalho. Senhor, me usa segunda-feira na faculdade. Senhor, me usa agora domingo no jantar da minha família. Para alguns de nós, meu irmão, falta você chegar no jantar da sua família e falar assim, ó, ei, dá a mão todo mundo aí que a gente vai orar agora. Ó, tia Kátia, para de falar, vamos orar. Dá a mão. E vou abençoar todo mundo, e todo mundo vai ser abençoado. E você, primo Wellington, para de usar droga. Abaixa a cabeça. Meu irmão, alguns de nós, falta você entrar na sua família e falar, eu sou o sacerdote aqui. Para de falar de cristal, Kátia, acabou. Não tem pedra da lua, não tem energia do sol, para. Mas a gente não quer o constrangimento, a gente não quer o atrito. Meus irmãos, eu espero que na nossa rotina devocional, enquanto nós comemos do pão, nós oramos para que o Senhor nos dê coisas, faça as coisas, nós também nos coloquemos como um sacrifício. E eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Qual foi a última vez que o Senhor arrancou lágrimas dos seus olhos? Eu não estou falando de uma lágrima, estou falando de lágrima. O pastor Theo, ele constantemente ia visitar uma amiga da pastora Sara, uma tia, doutora Neuza Etioca, que tem um doutorado pela Fuller, uma faculdade presbiteriana, na qual ela apresentou uma tese sobre batalha espiritual e eles aprovaram, e ela era uma mulher de oração. E essa mulher de oração, toda vez que o Theo chegava lá, o Theo já chegava daquele jeito, né? Porque ela era japonesa do coque. Então é aquela pessoa que tem um raio-x, ela te vê e já lista o seu pecado. E ele já chegava assim, mano. Só que numa dessas, quando ele já estava de volta nos caminhos do Senhor, o testemunho do Theo, muitos de vocês talvez conheçam. Ele chegou e ela perguntou e falou assim, Theo, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? E ele falou, não, semana passada, tia, e era verdade. E ela soltou uma frase que quando eu ouvi essa história, eu tomei como se eu tivesse recebido esse conselho. Ela falou assim, toda vez que passa mais de um mês que eu não choro na presença de Deus, eu começo a sondar meu coração porque ele está ficando duro. Eu te faço a pergunta, meu irmão, qual foi a última vez que enquanto você fazia a manutenção do seu altar, o Senhor te pegou de jeito, daquele jeito, meu irmão, que o Espírito Santo ele te atropela, que você é constrangido pelo amor, pela graça e pela misericórdia, que você é tocado pela presença de Deus, que você sente o amor e o abraço de um Pai Salvador, que você é convencido do sacrifício do Filho de Deus. Porque o resultado disso é uma autoanálise. O texto termina em Levítico, capítulo 6, verso de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais se apagará. Meu irmão, se você olhar o seu altar agora, está queimando ou está apagado? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Ele está aceso? Ou a gente está aqui? A gente está em mais um culto? Ou a gente entrou aqui com expectativa do que o Senhor poderia fazer? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé no seu lugar. Se você puder olhar para a pessoa do seu lado, pergunta para ela, meu irmão, seu altar tem fogo ou está apagado? Eu quero orar com você. Eu quero orar por uma indignação santa. Eu quero orar porque enquanto nós estávamos no louvor, eu senti que alguns de nós precisávamos entrar em guerra e nos posicionar de uma maneira um pouco diferente na presença de Deus. Não como espectadores, mas como sacerdotes com a responsabilidade de nos apresentar perante o Senhor.
E aonde você está, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar as suas duas mãos no seu coração. Espírito Santo, nós te convidamos aqui nesse salão. Vem com sua presença física aqui. Eu peço, Senhor, pelo seu Espírito que nos conduza ao arrependimento. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, troca as nossas vestes. Senhor, as vestes de pecado que nós carregamos por tanto tempo, os pecados que nós temos cultivado e fermentado no nosso coração, os pecados que nós não fomos capazes de confessar e nem de falar, os pecados, Senhor, que nós temos tratado como ídolos no nosso altar. Nos convence agora com seu Espírito. Senhor, eu peço pelo que a sua palavra diz, a tristeza que produz arrependimento. Senhor, não nos permita sair daqui com um coração que não é lavado pelo seu sangue. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos leva para ter um convencimento de coisas que nós nem sabíamos. Nos traz convencimento das conversas, nos traz convencimento dos pensamentos. Diante da presença do Espírito Santo, deixa Ele te convencer. Senhor, nós queremos nos arrepender das coisas que dizemos, daquilo, Senhor, que pensamos. Ah, Jesus, nos lava agora. Nos lava com seu sangue. Senhor, nós queremos ter um coração de devoção, com vestes novas. Senhor, tira as cinzas do nosso coração. A você que talvez se identificou, que estava queimando nas experiências passadas, se sustentando com as histórias antigas, Espírito Santo de Deus, eu peço pelo seu convencimento agora. Senhor, nos dá fome pela sua novidade, nos dá fome pelas novas experiências, pelos novos encontros com a sua palavra, pelo nosso convencimento. Ah, Jesus. Senhor, nós queremos apresentar lenha nova ao Senhor. Eu quero fazer um pedido muito específico. Você que quer fazer um compromisso de devoção com o Senhor. E aqui eu não estou falando, se você está numa situação ruim, você pode estar numa situação boa. Mas durante essa palavra o Senhor, Ele te marcou. Você foi movido por um convencimento santo, não emocional. Fala assim: Senhor, eu quero que 2026 seja um ano onde a minha devoção vai para um novo lugar, onde a minha paixão vai para um novo lugar, onde a minha fé vai para um novo lugar. Eu quero sair desse lugar que eu estou. Se você quer fazer um compromisso de devoção com o Senhor, você quer ter fome pelo novo do Senhor, eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente orar por você. Se você está no mezanino, eu quero te convidar a descer. Mais, Espírito Santo. Mais. Ei. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.
Senhor, nos enche, como a sua palavra diz em Efésios, enchei do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu peço pelo dom de fé essa noite. Renova a nossa fé, nos dá uma convicção maior. Senhor, devolve as lágrimas aos nossos olhos. Senhor, nos move para um lugar mais próximo do seu coração. Deixa o Senhor te encher e te tocar. Se você tem algo para se arrepender ou apresentar, coloca diante do Senhor. Mas não seja apático e estático. Essa noite se apresente diante do Senhor com violência. Não com os velhos costumes, não com oração decorada, mas rasgue o seu coração diante do Senhor. Brigue contra a apatia. Senhor, renova um óleo sobre a nossa cabeça. Senhor, nos dá um óleo de devoção essa noite. Mas, Senhor, enquanto a banda nos conduz, eu quero que você se apresente diante do Senhor e deixe o Senhor te tocar. Se Ele te encher, se você sentir de ficar de pé, ajoelhado ou deitado, mas tenha liberdade no salão, seja cheio do poder de Deus.